Boa noite. Namastê, Hare Krishna. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso de sânscrito do professor Radhanatha. Espero que aproveitem a aula. Por favor, mantenham seus microfones fechados. A palavra, Radhanatha. Boa noite a todos. Como já expliquei no encontro passado, vocês já aprenderam várias palavras em sânscrito, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tchau e até logo. Vocês já sabem dizer tudo isso em sânscrito. É só usar um namastê, que vocês já conhecem. E vamos dar continuidade. Então, no encontro passado, nós fizemos uma breve apresentação sobre a importância do sânscrito, para quem estava aqui conosco. Falamos das divisões históricas da língua. Fizemos uma abordagem sobre o alfabeto Devanagari e também sobre o alfabeto transliterado para as línguas latinas, que se chama IAST. Nós fizemos essa apresentação. Hoje nós vamos entrar especificamente no alfabeto e vamos analisar pronúncia por pronúncia, com exemplos de palavras, seguindo a apostila que vocês têm aí com vocês, tá? É a apostila que nós enviamos. Então, a gente vai ver letra por letra, com exemplos de palavras. Ok? E ao longo do nosso encontro de hoje, em certos momentos eu dou umas pausas para a gente tirar dúvidas, tá bom? Como eu falei, o nosso tempo é tranquilo. Para a nossa proposta, esses 4 encontros são bastante suficientes para a gente apresentar tranquilamente e tirando dúvidas também. Então, vocês podem enviar suas dúvidas lá para o chat, que nos intervalos, assim, no meio da aula, a gente vai parando e vai lendo as perguntas e respondendo as perguntas. Tá bom? Só para vocês entenderem a dinâmica, né? Como é muita gente, não dá para a gente adotar o processo de levantar a mão aqui, porque eu não tenho acesso a todas as pessoas. Eu só consigo ver 25 pessoas na tela. E aí, se alguém, mesmo que alguém levante a mão, não dá para ver. Então, manda as perguntas para o chat, a gente para, olha as perguntas e responde. Tá bom? E se alguém precisar fazer uma intervenção, a gente também tenta fazer isso, né? A Yamuna vai me ajudar nessa hora das perguntas, tá bom? Bom, eu gostaria de começar hoje com um mantra, como nós fizemos no encontro passado, porque não existe forma melhor para a gente aprender a língua do que a gente entrar em contato diretamente com a língua. Estudar gramática é uma fase posterior do aprendizado da linguagem. Ninguém aprende gramática primeiro, né? Toda criança repete o que ela ouve e sai falando. Então é importante entrarmos em contatos, todos nós entrarmos em contato com a língua, tá bom? E a maneira mais fácil para nós e mais prática talvez seja realmente os mantras. Tá? Então nós vamos entoar um mantra. No encontro passado nós entoamos aquele mantra de Krishna. Hoje nós vamos entoar um mantra para Shiva, e tem alguns... todos eles vão ter elementos da fonética sânscrita, então todos eles são importantes para a gente aprender. E depois, quando a gente estiver estudando os fonemas, a gente pode lembrar especificamente como isso acontece nos mantras. Bom, então, na apostila de vocês, né, eu tenho uma seçãozinha lá, eu passei uns mantras, né? Tem um apêndice, que eu passei uns mantras. Então, hoje nós vamos ver aqui o último mantra da primeira página do apêndice, que é o mantra para Shiva. Como vocês sabem, a maioria de vocês sabem, Shiva é uma
uma das divindades mais importantes da Índia, faz parte da Trimurti hindu. Brahma cria o universo, Vishnu mantém o universo e Shiva, ele destrói ou transmuta o universo, né? Ele prepara para a nova criação do universo. Então, Shiva é uma divindade muito adorada, ele é o preceptor original do yoga, então é muito adorado no meio do yoga. E para os vishnuístas, os devotos de Vishnu ou de Krishna, para eles, Shiva é o maior de todos os devotos. Então, de uma forma ou de outra, Shiva é sempre muito adorado. Então, vocês vão ouvir. O mantra tem apenas 3 palavras, é muito simples. Eu vou falar primeiro as 3 palavras e primeiro vamos ensaiar um pouquinho e depois vamos entoar juntos aí, cada um na sua casa, mas todos conectados quanticamente. Ok? Então, primeira palavra, repitam por favor. Om. Namah. 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 Shivaya. Shiva. Então, são só 3 palavrinhas aí, é muito simples, né? Om Namah Shivaya. São só 3 palavras, né? E eles têm um posicionamento diferente aí no verso, mas vocês vão aprender facilmente. Então, vamos repetir palavra por palavra. Linha por linha, desculpa. Om Namah Shivaya. Repitam depois de mim. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Então, vamos repetir mais uma vez. Repitam depois de mim. Ouçam com atenção e repitam depois de mim. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Podemos tentar agora, todos entoarmos. Vocês vão continuar com os microfones desligados, senão fica impossível. Se as pessoas todas ligam o microfone, não é possível. Então, cada um vai entoar na sua casa e nós vamos entoar juntos. Esse mantra está na categoria dos Nama Mantras. São os mantras de saudação, de reverência. Então, adotem uma boa postura. Uma boa postura significa estar a coluna, pescoço e cabeça numa linha reta, deixando a respiração fluir naturalmente. E a cada exalação, nós entoamos uma linha completa do mantra, ok? A cada exalação. E você inspira entre uma linha e outra, ok? E vocês vão me acompanhar. Vocês aí vão me acompanhar. Nós vamos entoar o mantra completo, as 4 linhas do mantra, 3 vezes, ok? Sempre que nós oferecemos saudações, como mesmo no caso do Namastê,
culturalmente na Índia, mesmo até hoje, o Namastê é acompanhado do gesto da prece, palmas das mãos na altura do peito. Mesmo hoje na Índia, é muito cordial você cumprimentar alguém com Namastê e com as mãos postas, e com uma leve inclinação do tronco. Isso se faz até hoje na Índia. Tá? Então, esse mantra é um mantra de saudação, então ele é acompanhado do gesto da prece, palmas das mãos na altura do peito, e nós vamos entoar todos juntos. Tá? Vocês me acompanhem 3 vezes. Boa postura, inspira, expira. Inspira pela última vez, antes de começarmos. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Saudações ao Senhor Shiva. Então, vamos entrar propriamente na pronúncia dos sons, seguindo a ordem do alfabeto da língua sânscrita. Nós vamos analisar som por som da língua, seguindo a ordem do alfabeto, porque o alfabeto sânscrito ele segue uma ordem científica, fonética. É extraordinário isso, é sobre-humano mesmo. Como alguém aqui do grupo me escreveu, ele ouviu falar que o sânscrito era uma língua lógica, e realmente ele tem uma organização extremamente lógica, o que facilita bastante o aprendizado, inclusive. Então, primeiro, na ordem alfabética, primeiro vem as vogais, primeiro vem todas as vogais, depois vem as consoantes. Tá? E todas elas são agrupadas perfeitamente de acordo com regras fonéticas por sua posição dentro do nosso aparelho fonador. Tá? Então, elas sempre vão seguir uma ordem, tanto as vogais quanto as consoantes, elas seguem uma ordem até do aparelho fonador. Você primeiro tem os sons, os fonemas guturais da garganta, depois você vem para os sons do palato, né, do céu da boca, depois você vem para os sons dentais, labiais, sempre está seguindo essa ordem do aparelho fonador, do começo do aparelho fonador para fora. É muito interessante isso, né? A nossa língua, quando você aprende o alfabeto sânscrito, é que você se dá conta de que a nossa língua ela é totalmente ilógica. E o sânscrito parece, o alfabeto sânscrito, eu sempre falo, parece uma tabela periódica, de tão perfeito que é. E isso evidencia um alto conhecimento de fonética na mais remota antiguidade. Por volta, a gramática de Panini tem cerca de 2.500 anos e ela já analisa a língua dessa forma. Os europeus ficaram impressionados quando eles descobriram a língua e a gramática sânscritas. Bom, então o primeiro som, né,
O primeiro som é o som que vem da garganta, som gutural. E ele é o primeiro som em todas as línguas, na verdade, qualquer pessoa que simplesmente abrir a boca e soltar o ar, o som produzido será o... É só abrir a boca e soltar o ar que a pessoa vai falar ah. É a primeira coisa. E por isso que no fonema OM, que quer dizer tudo, ele começa com essa vogal A e termina com a vogal M, que está nos lábios. Porque se nós abrirmos a boca e soltarmos o ar, o primeiro som que se produz no aparelho fonador é o A. E se você fecha os lábios, o último som é um. Por isso que OM, ele é constituído por 3 fonemas: A, U e M. Porque o A é o primeiro, o M é o último e o U é o som intermediário entre o A e o M. Então, OM é como se eu estivesse dizendo do alfa ao ômega em grego. OM equivale a isso, do alfa ao ômega, do princípio ao fim. Por isso que a palavra quer dizer tudo, justamente, porque inclui tudo, do princípio ao fim. E todas as palavras estão dentro. Por que todas as palavras se diz que toda a criação, todos os sons estão dentro do OM? Porque o OM engloba todos os sons, do A ao M. Tá? Então, isso aí é algo interessante da língua. Não é por acaso que OM quer dizer tudo. OM quer dizer tudo também do ponto de vista fonético. Então, o primeiro som de todos, como eu falei, quando se abre a boca, é o A. Mas em sânscrito existem vogais breves e vogais longas. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Tem vogais breves e longas. Então, você tem o A breve e o A longo. I breve, I longo. U breve, U longo. E tem o breve, longo. E o também tem breve e longo. Na verdade, todos têm breve. Vamos aguardar um pouquinho, ele está tentando reconectar. Só um minutinho.
Pessoal, vamos tentar fechar nossas câmeras, que tem gente falando aí que ajuda bastante. Interromper o vídeo. Jamuna, Yamuna, Oi, tô aqui. fica você ligada, só para eu, senão eu perco a noção também de se parou ou não parou. Tá. A gente fez uma coisa que nós vamos desligar as câmeras, porque alguém informou aí que quando as câmeras estão ligadas, sobrecarrega muito a internet, pode ser por isso que também caia com mais facilidade. Então a gente vai permanecer com as câmeras desligadas. Mas se você, só você puder permanecer, é bom, porque Sim, senão sim, eu não tenho noção se parou ou não parou. tá. Só vou desligar meu áudio, então. Tá bom. Eu preciso ver algumas pessoas só para saber se está funcionando ou não. Ok? Vocês tá me ouvindo? Voltou? Tô ouvindo, tudo certo. Tá. Eu vou desligar agora, mas eu tô aqui. Mas a tua imagem está tão parada, é assim mesmo? Bom, eu vou continuar da onde nós paramos. Radamata, Oi. Radamata, só um minutinho. O pessoal tá falando aqui que não tá te enxergando. Tua câmera tá ligada? Lá na Ah, frente. claro. Lá na frente. Eu só Eu não, estou escutando ele. não tá ligada a câmera. Aí no- Não está ligada a câmera? Puxa vida. Peraí, deixa eu ver aqui se eu posso ajudar em alguma coisa aqui. Ó, e aparece como ativada a tua câmera aqui para mim, nos participantes. Mas ninguém está vendo? Não, deixa eu voltar para ver. Não, tá escura a tua câmera, não se vê nada. Eu vou desligar aqui tua câmera e ligar de novo, ver se ajuda, porque é a única coisa que eu sei fazer aqui. Desativar, destacar vídeo. E agora? Só um pouquinho. Ligou? Sim. Não aparece. Não aparece? Não aparece. Estamos ouvindo bem, mas não tem imagem. Só se eu tentar sair de novo e entrar rapidinho, vamos ver. Vamos tentar. Se Vou alguém sair. tiver alguma ideia, a Paulo e o Juan falaram que está falando que a conexão do professor está lenta. ali. Agora sim. Agora tem imagem. Entrou? Tudo certo. Obrigada. Vou desligar meu som. Ok. Perdoe-nos a falha, faz parte da tecnologia. Vamos continuar. Eu estava explicando que as vogais, elas se dividem em vogais breves e longas. Isso é muito importante para a continuidade do nosso estudo depois do sânscrito. Para a gente poder entender a pronúncia, a gente precisa entender bem essa questão de breves e longos.
Então, as vogais elas têm breves e longas. Todas as vogais. Então, a diferença é muito simples, né? As vogais breves, elas são curtas e as vogais longas, elas duram o dobro do tempo. Seria só isso. Uma vogal breve duraria um tempo e uma vogal longa duraria 2 tempos. É como se fosse uma música. Agora, na transcrição IAST, as vogais breves, elas têm um traço em cima. Tá? Vocês podem ver isso na apostila. As vogais longas têm um traço em cima e as vogais breves não têm nenhum traço. Então, em geral, a diferença é só essa, a diferença de tempo. Entre breve e longa é só uma questão de diferença de tempo. Mas a única exceção a essa regra é o A. O A, além da diferença de breve e longo, ele tem também uma diferença qualitativa de aberto e fechado. O primeiro A do alfabeto sânscrito é um A fechado e se pronuncia como A. A. E o aberto é A. É bem diferente. A. A é fechado e breve. A é aberto e longo. Tá? Isso é muito importante, isso é a nossa maior dificuldade para o falante de língua portuguesa. Na verdade, para o brasileiro. Até que para o português não é tão importante. Para o português de Portugal isso não é tão difícil. Mas para o brasileiro isso é um som difícil. A gente quase não ouve. Em Portugal ele é mais nítido. O som A, primeiro som da língua fechado, é como mas, do português, mas. Lá no sul, o pessoal aí do Rio Grande do Sul, às vezes fala, Elis Regina canta uma música onde ela faz esse som, mas. Mas, em geral, na maior parte do Brasil, a gente fala mais, a gente fala bem aberto. É só no sul mesmo, lá do Rio Grande do Sul, que a gente ouve um pouquinho desse A fechado, como em mas, ou como no inglês but, tá? Então essa é a regra. Eu vou falar algumas palavras e isso é muito importante porque muda tudo, muda todo o significado. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem a diferença entre o A e o A. Por exemplo, Krishna. Krishna. Aí nós temos um A fechado. Se eu disser Krishna, eu estou falando o feminino da palavra. Krishna, masculino. Krishna, feminino. É muito parecido com o que a gente faz. Paulo, Paula. Paulo, Paula, masculino e feminino. Em sânscrito. Krishna, Krishna, aberto. Em geral, o A final e o A longo final e o I longo final em sânscrito formam o feminino da palavra. Então, Krishna é simplesmente o feminino de Krishna. É um nome próprio em sânscrito. Por exemplo, outro exemplo dessa diferença. Ram é um nome próprio. Rama é o feminino desse nome. Ram, Ram, Rama. Assim você forma o masculino e o feminino. Nós estamos vivendo na era de Kali Yuga. A deusa se chama Kali. A era se chama Kali. Bem diferente, é bem diferente mesmo. Kali Yuga. A era de Kali, a era que nós vivemos. A deusa é Kali. Isso é importante. A outra palavra que nos confunde muito é
Maya. Maya. Maya, em sânscrito, quer dizer pleno de, constituído de. Maya. Agora, existe uma palavra semelhante com o A aberto, que é Maya. 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 Fechado. Maya. Aberto. Coisas totalmente diferentes, né? Maya significa ilusão. Uma palavra famosa do glossário sânscrito. Então, Maya. Maya. Como eu disse, várias palavras femininas, elas terminam em alongo. Como eu disse, Krishna, Rama, Bhagavad Gita, Mathura, Yamuna. Todos os nomes de rio, por exemplo, são feminino e terminam em A longo ou I longo. Yamuna, em sânscrito. Kali, Maya, Asana, né? O nome de uma das etapas do yoga. Asana, as posturas. Então, se vocês quiserem repetir depois de mim, para tentar assimilar esses sons, então repitam, por favor. Krishna, Ram, Kali, Kali, Maya. Agora com aberto. Krishna, Rama, Bhagavad Gita, Mathura, Yamuna, Kali, Maya, Asana. Ok? Então, eu diria para vocês que esse é um dos sons mais difíceis para nós aqui, brasileiros. Tá bom? Se vocês conseguirem entender essa diferença, vocês vão estar dando um grande passo no conhecimento das vogais. Tá bom? Então, tentem entender bem essa diferença entre o A e A. Então, como eu falei, a referência, o A aberto é muito fácil para nós. Isso aí todos nós sabemos. Nós temos mais dificuldades com o A fechado. Então, ele é como mush, de Portugal, ou como but, né? O but, mush, but. É esse ok? Tentem exercitar, eles têm que exercitar um pouco isso, porque realmente é um aspecto da língua um pouquinho difícil mesmo. Eu vou ressaltar o que for difícil, o que for mais fácil, como por exemplo agora, o I breve e o I longo são simples, é o nosso I, não tem dificuldade. Tá? A única diferença é que o sânscrito, a acentuação do sânscrito, isso aí nós vamos ver no último encontro, a acentuação depende muito de entender as vogais breves e longas. Porque numa vogal longa, você se detém mais tempo. É uma língua cantada. Então, é como se eu estivesse estudando música. Tem sons que duram um tempo, tem sons que duram 2 tempos. Então, você tem o I breve, que dura um tempo, e o I, que dura 2 tempos. E você só pode perceber isso, você só consegue entender essas coisas ouvindo mesmo e praticando o som. Então, vamos ouvir alguns sons. Por exemplo, um I breve, como eu falei, é como o I de abrigo em português. É o nosso I. E ele dura um tempo.
Então, a palavra shira, shira, cabeça, em sânscrito, shira, é um i breve. Agora, o i longo é como em aqui, em português. Na verdade, na língua portuguesa a gente não tem muita diferença, mas só para vocês terem uma referência. Mas o importante é que vocês ouçam. Então vocês vão ouvir, agora vocês vão entender melhor o que seria um i longo. Kundalini. O i final é longo. Kundalini. Ou Nadi. Nadi. Ele dura 2 tempos. Ok? Então, é só essa a diferença. Ele é o nosso i. A única diferença é que um é breve e o outro é longo. Ou seja, um dura 1 tempo, o outro dura 2 tempos. Então, Shira, breve. Kundalini. Tá? O primeiro i do Kundalini é breve. E o segundo é longo. Kundalini. Perceberam a diferença? Kundalini. O primeiro i é breve, o segundo é longo. Depois, Nadi. Os dois são longos. Ok? Vamos para o terceiro grupo de sons. Tá? Eu tô vendo que as pessoas estão mandando perguntas pelo chat. Quando eu acabar de explicar as vogais, a gente abre para a leitura das perguntas, tá bom? Então, vocês podem ir postando as perguntas aí referentes às vogais, que depois, quando eu terminar as vogais, a gente vai para as perguntas. Então, o U. O U é o nosso U também. Tá? O U é como o U da língua portuguesa. Só que um é breve e outro é longo. Então, Buddha. Kumbhaka. Buddha quer dizer o iluminado. Kumbhaka é uma das práticas de pranayama, a retenção da respiração. Então, Buddha, Kumbhaka. Agora, vamos para um i longo. Dura. Dura. É só isso, ele é longo, é só isso. É o mesmo U com uma diferença de tempo. Agora nós temos aqui um sonzinho que é um pouquinho difícil também para nós, porque ele é um som, ele é uma vogal, ele não é um R. Então o som, o R com ponto embaixo, ele é uma vogal. Isso é muito estranho, né? Como é que um R é uma vogal? Na verdade, ele só está representado por uma consoante, mas na verdade ele é uma vogal. Muito tecnicamente, ele soa como fur, na palavra inglesa fur, que quer dizer pele, fur. Esse é o som desse R. É um sonzinho um pouco estranho para nós. Nós não conhecemos. Ele não faz parte das línguas indo-europeias. Nenhuma língua indo-europeia tem exatamente esse som. Exatamente não tem. Nós temos algo parecido, mas nada igual. Então, ele seria semelhante ao fur. Se você tirar o F, fur, Então, a pronúncia seria Krishna. Krishna. O que você tem que fazer é enrolar a língua. A língua tem que ficar voltada para o céu da boca. Krishna. Eu sempre brinco que Krishna é caipira. Né? Os caipiras é que costumam enrolar a língua para falar. Aqui no pessoal os caipiras aqui de São Paulo, né? Eles enrolam a língua para falar perna, porta, perda. Né? O pessoal caipira daqui fala assim.
Então, esse seria o som de todas as letras que aparecem com um ponto embaixo. Elas são letras retroflexas, ou seja, com a língua voltada. Você tem que voltar a língua, apontar a língua para o céu da boca. Krishna, Krishna. Ou Urgveda. É bem difícil para quem está começando esse som, né? Ursh, Ursh. Comumente, assim, para ficar mais fácil, as pessoas costumam falar Krishna, ou Rigveda, ou Rish. As pessoas falam assim. Então, eu vou aqui, né, apresentar as duas formas. A forma super técnica de falar esse som é Então, Krishna. Bem caipirão mesmo. Assim. Krishna é bem caipira mesmo. Krishna. Rigveda. Ursh. Esse seria o som super técnico. Agora, de modo geral, mesmo na Índia hoje, e na maior parte do mundo onde as pessoas estão falando sânscrito, a tendência é falar Krishna, Rigveda e Rish. Mas aí o problema é que você está falando uma consoante, não uma vogal. Então existe uma tendência no Ocidente e mesmo na Índia de transformarem essa vogal numa consoante. Mas isso não é um fenômeno novo. Mesmo no sânscrito, isso é um fenômeno que acontece já há bastante tempo. Tá? Então eu estou ensinando aí as duas formas, porque eu sei que tem gente aqui da turma que é bastante estudioso já de sânscrito. Então eu preciso apresentar as duas formas. Então, vocês podem repetir, tentem repetir. Krishna. Rigveda. Rish. Rish. Tá? Vocês vão ter que exercitar isso depois, né? E o longo, vocês não precisam se preocupar. Esse breve, ele é bem utilizado, mas o longo, ele praticamente você não ouve. Então, esse é um som que a gente não precisa se preocupar muito com longo. Ele só aparece basicamente numa palavra, que é pitran. Então, esqueçam esse som, não se preocupem com isso. É um caso raro. Esses sons são raros, então vocês não têm que se preocupar muito com isso. Depois você tem um L, que está escrito com L, mas representa um som vocálico também. Ele é como o L espanhol do final, como a gente diz, mal, mal, mal. Por isso que ele também é um som com um pontinho embaixo. Toda vez que tem um ponto embaixo, você sabe que é um som retroflexo. Mal. Ok? Então, esse também é um caso raro, tá? Parece aí numa raiz verbal, mas você quase não vai usar isso. Então, eu vou dar ênfase para aquilo que a gente vai usar, e não casos, assim, exceções muito complicadas. Bom, essas são as 10 vogais puras do sânscrito, breves e longas, porque todas elas têm breve e longa. Mesmo o L aí, ele tem um L longo também, que existe só teoricamente, ele não aparece em nenhuma palavra, mas existe na teoria. Porque, como eu falei, é uma língua muito lógica. Depois das vogais puras, você tem os que eles chamam de ditongo. Tem 4 ditongos da língua sânscrita. Eles não consideram o E e o O como um ditongo. E é como vogal, eles consideram como ditongo. Por quê? E é a combinação de A mais I. Ai é a combinação de A mais I. O é a combinação de A mais U. E AU é a combinação de A mais U. Então, são 4 ditongos. Então,
regra absoluta, assim, muito simples. E o em sânscrito são sempre fechados. Então, vocês podem repetir aí depois de mim. Keshava. Keshava, o nome de Vishnu, que significa aquele que matou o demônio Keshi. Veda, palavra bem conhecida, o nome de uma obra literária, Veda. O nome de uma das eras cósmicas, Treta Yuga, não é Tre, é Treta, Treta Yuga. Deva, divindade. Mela, festival, por exemplo, Kumbha Mela, Kumbha Mela. A gente fala aqui no Brasil Kumbha Mela. Nós temos uma tendência de falar esse som sempre aberto. Então a gente fala Veda, Treta Yuga, Deva, Mela, Kelly. Nós abrimos esse E, mas não, sempre fechado. Keshava, Veda, Treta Yuga, Deva, Mela, Kelly. Tudo fechado, sempre fechado. O E, em sânscrito clássico, ele é sempre fechado. Regra absoluta, não tem erro. E você tem também a correspondente aberta, que é o ai, como em pai, né? Como nós falamos pai. Então, Chaitanya, Daivi, Kaivalya. Então, é simples assim. Não confundam com o que vocês ouvem por aí, que é, às vezes, o sânscrito como falado hoje na Índia. O sânscrito, como ele é falado hoje na Índia, é diferente. Mas eu estou falando aqui a pronúncia do sânscrito clássico. E o O, como eu falei, sempre fechado como em telefone. Então, você tem yoga, famosíssima palavra yoga. Por que yoga? Porque em sânscrito só tem o O fechado, yoga. Não existe O aberto. Em português, não há nenhum problema de você falar yoga. Yoga está registrado no nosso dicionário de língua portuguesa. No Brasil, o dicionário registra com som aberto, yoga. Mas, no sânscrito, yoga. Ok? Estamos falando do sânscrito, a pronúncia é yoga. Ou louca, por exemplo, que quer dizer mundo, pessoas, louca. E o ao é sempre aberto, como ubhal, ou como nauli, né? Ubhal quer dizer ambos, ou nauli, aquele movimento do Hatha Yoga, do abdômen, né? Aquele movimento que é feito com o abdômen, nauli, ubhal. Bom, então eu apresentei aqui os sons e vamos às perguntas, que é o mais importante é o que vocês conseguiram captar desses sons. Deixa eu ver as perguntas. Yamuna, por favor, vai me apresentando as perguntas aí. Está me ouvindo? Acho que ela não está me ouvindo. Mas eu vou passar aqui. A Narayana Patni me perguntou qual é a pronúncia. Narayan. Narayan. Essa é a pronúncia do sânscrito clássico. Sânscrito bem antigo. Hoje, Narayana. Narayana. Proparoxítona. Mas, na verdade, no sânscrito mesmo cantado, Narayan. Narayan. Sim, o Pradyumna me falou aqui do A aberto. Em Krishna, sim, é um nome feminino. Não tem tradução. Krishna é o feminino do nome. Como eu disse, tem Paulo, Paula, Cláudio, Cláudia. Krishna, Krishna. Oi, Yamuna, você voltou? Oi, voltei.
Voltei, mas não estou conseguindo acessar o bate-papo, está travado. Fica tranquila que eu estou acessando aqui e estou respondendo. Consigo acessar as perguntas. A próxima era do Pradyumna. Eu já li a do Pradyumna, que ele falou apenas que o Krishna é a denominação nome de Draupadi. Porque Krishna, eu falei, não tem uma tradução, é o feminino do nome. Krishna quer dizer todo atrativo, e Krishna quer dizer todo atrativo também na forma feminina. É simples assim. Alguém perguntou, a Mani Manjari, perguntou, e se A fechado justifica as pessoas que cantam Ramo? A gente ouve também muito, no Maha Mantra, as pessoas às vezes cantam Hare Ramo, Hare Ramo, porque essa é a pronúncia da Bengala. Na Bengala se canta assim, na Bengala o A breve virou O, é por isso, é simples assim. Na Bengala o A breve virou O, por isso Ramo, como o A final é breve, ele virou O na Bengala, mas o correto em sânscrito, Rama, 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 ok? Não é Ramo, Rama. Mas também não é Rama. Rama é o feminino. Às vezes as pessoas falam assim também. Hare Rama. Também não é Rama. Porque aí você está falando o nome feminino. É Rama. Rama. Nem aberto, nem o. Rama. Então, acho que eu já respondi a pergunta aqui também. Em que situação é utilizada Krishna e Krishna? É, como eu falei, exatamente o mesmo nome, como se fosse Paulo e Paula, ou Cláudio e Cláudia. Alguém perguntou, não é como ler? O Luciano me perguntou, não é como... Luciano, é, ele escreveu aqui... Não, eu tinha pedido para que me chamem apenas de professor, tá bom? Eliminem aí esse outro título que vocês às vezes usam aqui. Pode chamar só de prof, professor, Robson, Radhanata, o que for, tá bom? Não é questão de ler como se tivesse um tio na letra, não é. Existe, não é esse não é nasal, não é não é é diferente, não é um tio que ele tem. Ele é fechado, é não é não é nasal. Não, ele é é diferente. Algumas pessoas confundem isso. O Brahmash perguntou por que existe a diferença de qualidade entre o e o A. Nossa, essa é uma pergunta que acho que só Panini pode responder, mas ele não me falou, eu nunca encontrei essa resposta. Eu sei que no Ashtadhyayi de Panini, Panini mesmo fala que existe uma diferença entre A e A, mas eu nunca ouvi o porquê da diferença, tá, Brahmash? Podemos pesquisar mais sobre o assunto, mas simplesmente porque é assim, que eu sei, né? Agora a gente pode pesquisar mais. Qual é a pronúncia da palavra mudra? Esse A longo, esse mudra, termina com A longo, então é mudra. No Brasil, a gente tem uma tendência a falar mudra. Mudra, vocês já devem ter ouvido, mas não. Mudra, porque esse A longo é final. Jogassa pediu para repetir a pronúncia do AI. AI. É o nosso AI, como de pai. O que acontece? Existe uma confusão quando as pessoas veem, por exemplo, muitos mantras que terminam em ai, em sânscrito.
quando elas ouvem um indiano, ele fala E. Por exemplo, Lakshmi, 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 por exemplo, às vezes a gente ouve isso, Lakshmi, como se fosse E. Mas isso é nas línguas contemporâneas da Índia, eles falam esse som diferente. Mas eu estou aqui mostrando a pronúncia do sânscrito clássico. Então, no sânscrito clássico, a I se pronuncia como em pai, ok? No caso de Kundalini, os sons dos Is são diferentes, se escrevem diferentes também? Sim. O Luciano perguntou. Presta atenção, Luciano, na apostila que você vai ver. Kundalini. Kundalini. O primeiro I é breve e o segundo I é longo. Ele tem um traço em cima. Por isso que se fala Kundalini. Kundalini. Ok? Então, existe uma diferença, sim. E isso é apontado pelo traço em cima. Tem um tracinho em cima quando é longo. Narayan perguntou como a última sílaba no sânscrito antigo, o último na. Não entendi a pergunta. Come a última sílaba no sânscrito antigo, o último na. Narayan. Narayan. Eu acho que você que está perguntando se é para pronunciar o último na. Sim, é para pronunciar Narayana. Porque a gente tem uma tendência a falar Narayana e não fala o último na. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Narayana. Só que o último A, ele é breve, então ele às vezes quase não se ouve, mas ele está ali, ele deve ser pronunciado sim. Narayana. Narayana. Mas ele é breve, não pode ser Narayana, Narayana, não pode ser nada assim. Porque a tônica está no Ra, Narayana. E o Na primeiro também é aberto, então é Narayana. Acho que ficou mais claro agora, mas todos os sons devem ser pronunciados, porém eles são diferentes. O que você tem que prestar bem atenção é quando ele é breve e quando ele é longo. Então, os dois primeiros são longos, os dois últimos são breves. Então, Narayana. Essa é a questão. Sobre o fato do som ser uma língua cantada. A Vrindavana Vilasini perguntou sobre o sânscrito ser uma língua cantada. Então, nós vamos falar mais sobre isso no último encontro, sobre essa questão da pronúncia, tá? A gente está adiantando aqui, claro, é legal, mas nós vamos depois explicar um pouco melhor. O que acontece? Lá na antiguidade, o sânscrito ele é todo cantado. Então, é como uma melodia. Então, você tem vogais breves e vogais longas. Então, nas vogais longas, você se detém mais tempo, e nas vogais breves, menos tempo. Então, por isso que na pronúncia clássica é Narayana. Então, 2 longos e 2 breves. Narayana. Agora, já há muito tempo a gente fala diferente. O sânscrito, na era moderna, ele vem sendo falado como a gente consegue, porque nós não falamos assim cantando, né? O pessoal do Sul fala um pouco mais cantado, mas normalmente no Ocidente não se fala tanto cantando. Então, por isso a gente acentua, e existe uma regra para a gente acentuar. Mas, para explicar isso seria muito complexo agora, então a gente vai deixar para o último encontro. Primeiro vocês têm que entender bem o que é uma vogal breve e uma vogal longa. Mas no caso da pronúncia contemporânea da palavra é Narayana. Narayana. Como se fosse proparoxítona. Mas no sânscrito clássico não é proparoxítona. É 2 longas e 2 breves. Narayana.
Para nós é muito complicado porque nós não falamos assim, então isso fica difícil. A gente não entende a língua dessa maneira, a gente só entende a língua por acentuação, sílabas tônicas e sílabas átonas. Como fica, o João está perguntando como fica a pronúncia de Vrnda, Vrnda, Vrnda. O er é como se fosse de fur, Vrnda, Vrnda, Vrnda. Esse é o bem clássico, Vrnda. Tem que enrolar a língua. Ok? Danata, não sei se você viu aí, o seu Vicente escreveu inscrito. É porque ele vai fazer a pergunta verbalmente. Então tá bom. Acho que acabaram as perguntas aqui do chat, então o Vicente pode fazer a pergunta dele agora. Bem, a minha dúvida é com relação à escrita, porque a pronúncia está bastante clara. Por exemplo, a escrita entre masculino e feminino. Kali e Kali. Como é que eu vejo, digamos, está escrita a palavra, se há diferença, né? Entre Kali e Kali. Por exemplo, Sim. você deu um exemplo, Sim, Krishna e Krishna. 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 Isso. Existe diferença na escrita? Ou a gente aqui tem que, Sim, pelo sim. contexto? Existe uma diferença, sim, tanto no Devanagari, no alfabeto original da língua sânscrita, como no Yasti, na transliteração que a gente faz para o alfabeto latino. A diferença é que as palavras, as vogais longas, elas têm um traço em cima. O Brahmashi acabou de escrever aí no chat qual é a diferença entre Krishna, Krishna. Isso está na apostila também. O senhor pode olhar lá na apostila, o senhor vai ver que tem essa diferença, né? Ó, aqui, ó. Se você for lá no guia da pronúncia, né? Abrindo lá no guia da pronúncia, o começo das vogais, aí eu escrevi todas as palavras, o exemplo de todas as palavras com a breve e a longo. Tem todas as palavras escritas lá. Mas a grande diferença aí é que tem, nas vogais longas, tem um traço em cima. Então, Kali, diferença de Kali. A era de Kali. Ok. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu acho que acabaram as perguntas sobre as vogais, me parece. Sim, do que eu vi aqui, depois caiu, do que eu posso visualizar, não tem mais. Sim, sim. Ok? Então, nós vamos estar repetindo isso várias vezes. Então, não se preocupe, a gente vai estar sempre repetindo essas coisas, vamos aplicando isso em mantras também, então a gente vai estar ouvindo essas coisas. Eu queria que vocês ouvissem algo agora, para vocês se habituarem com uma pronúncia já bem clássica mesmo, assim, de um sânscrito clássico. Não o meu sânscrito, que também sou um estrangeiro, né? Mas ouvir de um indiano, numa pronúncia bem cantada. Eu recomendo para vocês aqui, ó. Esse CD vocês acham na internet, é bem interessante. É feito pelo Ravi Shankar. Ele fez chama Chants of India, feito pelo Ravi Shankar e produzido pelo George Harrison. Um CD antigo que você encontra hoje na internet. E eu quero que vocês ouçam um mantra aqui cantado que está na nossa apostila, que é o Om Asato Ma. Está na apostila. Ele aparece aí na nossa apostila. Om Asato Ma Sadgamaya. Então, vocês podem acompanhar esse mantra. Ele é bem interessante para a gente ouvir as vogais.
né? E vocês tentem ouvir aí as vogais. Ele tem uma longa introdução aqui para vocês entrarem no humor. E esse mantra ele é muito importante. Ele é extraído de uma das Upanishads, chama Brihad Aranyaka Upanishad. Então é um texto milenar, talvez aí um texto de 3, 4 mil anos de idade. E o mantra é belíssimo. Ele aparece na apostila de vocês com a tradução completa, inclusive. Tá bom? Mas eu quero que vocês só ouçam um pouquinho para, como eu falei, o mais importante é vocês começarem a ouvir, a se entrosar com a língua. Isso que é o importante. E é assim que vocês vão aprender. Agora, existe muita coisa gravada de má qualidade. Né? Sânscrito, assim, de má qualidade. Ou sânscrito pronunciado pelos ocidentais ou pelos indianos contemporâneos, que falam sânscrito diferente também. Então, nesse CD, vocês vão ouvir um sânscrito clássico. É um trabalho de resgate cultural mesmo, feito pelo Ravi Shankar, um grande músico indiano. Tá bom? Então, ele tem essa introduçãozinha dele, de ragas, e ele vai entrar no mantra, eu vou colocar para vocês ouvirem agora, tá? Ok. Vocês conseguiram ouvir aí? Conseguiu, Yamuna? Tá, eu acho bem interessante. Não sei se vocês perceberam, mas a diferença entre o a e o a, como ele canta aqui. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya
É bem interessante a diferença que ele faz entre o A e o A. A e A. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Isso é bem interessante, assim, vocês ouvirem essa diferença, porque faz muita diferença mesmo. Como eu falei, esse é um mantra muito bonito, um mantra excelente para vocês praticarem. Ele se encontra numa das Upanishads e ele é uma espécie de um comando. Ele diz que o mantra, a composição do sânscrito é bem simples, né? Ele diz, vá para a realidade, não para a irrealidade. Vá para a luz, não para as trevas. Vá para a imortalidade, não para a morte. É bem, bem bonito, assim, um mantra muito, muito bonito mesmo. Mas era algo que eu queria que vocês ouvissem, né? Um som que vocês ouvissem, assim, cantado por um indiano mesmo. Tá? Que fez um trabalho bem interessante, como eu falei. Esse CD todo é um resgate de mantras clássicos do sânscrito. Agora nós vamos entrar nas consoantes, ok? As consoantes, como eu falei, elas obedecem também àquela ordem lógica dos sons da língua sânscrita. Então, o alfabeto continua sendo lógico. Primeiro foram todas as vogais, agora vão ser todas as consoantes. Então, você tem todas as consoantes guturais, as consoantes da garganta. Primeiro, as consoantes da garganta, que são... Todas elas são acompanhadas de... na verdade, o alfabeto em sânscrito não é bem um alfabeto, né? Porque ele é silábico. Porque todas elas têm um A embutido ali, inserido na letra. Para a gente poder pronunciar, porque do contrário a gente nem conseguiria pronunciar a consoante. A consoante precisa se apoiar numa vogal. Então, o som é K. Primeiro som, K. O segundo som, ele tem uma aspiração, um H depois. Eu tenho que falar esse H mesmo. Então, ele é K, 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 K. Próximo som, G. O seguinte, G. Então, eu tenho sempre a mesma sequência, os sons puros e os sons aspirados. K, 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 G, G, N. Todos eles estão aqui na garganta. Todos esses primeiras consoantes estão todas na garganta. K, G, 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 N. Se você colocar a mão na garganta, você vai perceber isso. K, G, 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 N. Todos os sons estão aqui. Estão produzidos nessa parte do aparelho fonador. Tá? E como eu falei, o alfabeto segue essa ordem lógica das letras. E tudo perfeitamente organizado. Primeiro, os sons surdos, depois os sons aspirados, depois os sons sonoros, depois os sonoros aspirados, depois as nasais. Todos eles obedecem a uma lógica muito perfeita. Então, vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem, vocês podem repetir depois de mim. Karma. Kama. Agora, uma observação que a gente tem que fazer. Quando ele se encontra com E ou com I, ele vira que, ki. E não se, si, como em português, né? A gente fala ka, se, si. Não. Em sânscrito ele é que, ki. Então, Keshava. Tá? Vocês podem acompanhar, eu estou acompanhando aqui a apostila, tá? Tá tudo ali na apostila. Kirtanam. Kirtanam. Canto. Agora, quando ele tem um H, você tem que pronunciar esse H.
como por exemplo em Sankhya. Qual é o exercício que você pode fazer? É dividir a palavra em Ka e Ha. Sankhya, Sankhya, Sankhya. Um outro exercício que você pode fazer para começar a aprender esse som é coloca a mão na frente da boca e pronuncia K, mudo, assim, seco, K. Depois com uma aspiração, ou seja, com um sopro, K. Como se você soprasse a sua mão, K. Porque ele é composto de K mais Ha. K, K. É um som que você tem que treinar, realmente. A gente teria que fazer aqui um workshop mesmo, assim. Eu teria que ouvir cada um de vocês, né? Mas aqui não é possível. Mas o exercício que você tem que fazer é esse. É como se você estivesse colocando uma aspiração. Então, há um sopro na sua mão. Ka, ka, sankhya. O próximo som é o G. Então, como em Ganga, nome do rio Ganges, na Índia, Ganga. Agora, quando ele se encontra com I ou com E, ele vira G e G. Ele muda. Por isso que a gente fala Gita. A gente escreve GI, mas a gente fala Gita. Porque é um som gutural. Gi, ga, ge, gi, go, gu. Tudo está na garganta. Ga, ge, gi, go. Por isso toda criança fala ka, ke, ki, ko, ku, ga, ge, gi, go, gu. Porque esses sons são guturais, eles são sons da garganta. Quando você muda, quando você fala G, Gi ou C, Si, você tirou o som da garganta. Ele mudou de lugar, mudou de posição. O som da garganta é ga, ge, gi, go, gu. Ka, ke, ki, ko, ku. Isso seria o som da garganta. Por isso que as crianças falam assim. As crianças falam logicamente. Porque a lógica é essa mesmo. Então é Gita ou Yogi, né? O praticante de yoga. Yogi, Yogini, a praticante de yoga. Agora com o GH, você tem o nome de uma obra famosa do yoga, Gheranda, Gheranda, Gheranda. Você tem que, aos pouquinhos, ir inserindo esse H aspirado aí no meio da letra. Gheranda. E esse N com pontinho em cima, ele é o N nasal. É uma nasal gutural. Mas assim, você não precisa se preocupar muito, porque é como ele aparece quando ele se encontra com uma consoante gutural. Por exemplo, sanga, sanga. Ele já é naturalmente gutural. Sanga, sanga. Agora vamos continuar para as palatais. Primeiro você teve todos os sons da garganta, guturais. Agora os sons lá do palato, do céu da boca. Então o primeiro ele é representado por um C. Mas lembre-se que essa transliteração é uma transliteração para todos os países de alfabeto latino. Então esse C ele não soa como nosso C. O que soa como nosso C é o K. O C mesmo, a letra C do alfabeto latino C, ele soa como cha, cha, como ciao em italiano. Ele é o C italiano, de ciao. Como se tivesse um T antes, ciao. Então a pronúncia Chandra, Chandra, nome da lua, Chandra. Ou Chitta, consciência, Chitta, Chitta. Agora, quando tem um H, é a mesma regra. Toda vez que tem um H aspirado, a regra é muito simples. É o mesmo som, só que com um H inserido. Então, como no inglês, staunch heart. Staunch heart. Você tem que exercitar com essas palavras. Staunch heart.
até que o CH se una com essa aspiração. Chaya, 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 que significa sombra, chaya. Depois você tem a palatal que se escreve como J, mas se fala como DJ, como em adjetivo, por exemplo. Então, japa, não é japa, não é japa, não é japa mala. Eu sempre brinco, né? Uma vez eu estava dando uma dessas aulas num grupo e tinha um japonês que era muito brincalhão, né? Então, quando eu falei japa mala, o pessoal caiu na gargalhada, né? Eu falei, não é japa mala. Não é o japonês mala, não. É japa, japa, japa mala. Japa. Como se tivesse um D. E quando ele tem o H, é muito simples. Você simplesmente insere aquela aspiração. O exercício sempre que eu falei, põe a mão na boca e exercita. Como hedgehog, hedgehog. Você tem que exercitar com esses sons em inglês e depois aplicar. Então, jali, jali, jali. Noz de Betel. É uma noz que existe na Índia. E você tem a nasal palatal, a nasal pronunciada lá no palato. Então é nha. E se você quiser fazer o exercício, você pode perceber, como eu falei, se você colocar a mão na garganta e, recapitulando, pronunciar k, g, 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 n. Todos você deve sentir aqui, vibrar aqui. Depois vamos pronunciar as palatais. Percebam como todas as palatais, a sua língua vai no mesmo ponto lá no céu da boca. Então, presta atenção onde vai sua língua quando você fala as palatais. Cha, 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 ja, ja, nha. Perceberam? A sua língua deve estar no mesmo ponto de articulação. Cha, 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 nha. Presta atenção nisso. A língua vai estar no mesmo lugar. A língua tem que estar no mesmo lugar. Cha, 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 nha. A língua está sempre ali, pousando no céu da boca. Esses seriam os sons palatais, ok? Eu hoje, no meu encontro de hoje, eu vou até as palatais e eu vou ver agora se tem alguma pergunta. Yamuna, tem Só um alguma minutinho. pergunta aí? Tem. Tá conseguindo abrir? Sim, estou conseguindo. Radha, então geralmente tem essa pronúncia do H? Sim, sim. Toda vez que você vê o H, esse H é pronunciado. Radha, Radha, Radha. É bem interessante porque a primeira vez que eu fui na Índia e eu ouvi a palavra Bhakti, eu mal pude reconhecer o que estavam falando. Porque aqui no Brasil a gente fala Bhakti, Bhakti, Bhakti. Mas corretamente é Bhakti, Bhakti. Tem um H aí, Bhakti. Sempre tem esse H. Yamuna, tá me ouvindo? Tô. Tem 3 perguntas aqui, tudo sobre essa palavra difícil aqui. Jana, como é que se pronuncia? Jana. Nhana. A gente fala... Existem várias pronúncias hoje na Índia. Na Índia hoje se fala essa palavra de muitas maneiras. Mas você teria que falar, considerando o seguinte, sânscrito, cada letra da língua sânscrita representa apenas um som. Como eu falei, esse é um aspecto muito interessante da língua, porque na língua portuguesa,
uma só letra pode ter 5 sons, né? A letra X, por exemplo, tem 5 sons. Mas no sânscrito não, cada letra tem um som. Então o J tem som de J, J. E o N palatal, como eu falei, Nhan. Sou Dhinhana, 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 Dhinhana. A gente vai ouvir Guiana, ou Jana, ou tantas outras formas, mas você tem que pensar que em sânscrito cada letra representa apenas um fonema, representa apenas um som. Então, Dhinhana. Mais alguma pergunta? Sim. A outra pergunta é sobre como é que se fala Jagya. Então, não é como você falou. Com certeza. Yagya. Então, a regra, como eu falei, a regra, pense assim, a regra é essa, em sânscrito é diferente. Eu vou me antecipar. Está errada a pronúncia Jagya, está errada a pronúncia Jamuna, está errada a pronúncia Guiana. Não estão exatamente erradas. Essas são pronúncias contemporâneas. É como os indianos falam essas palavras. Na Bengala se fala assim, porque o sânscrito teve transformações, então nas línguas neossânscritas hoje faladas na Índia, esses sons mudaram. Mas a gente está aqui tentando fazer um resgate do sânscrito clássico. Então, pense nisso. No sânscrito clássico, cada letra tem apenas um som. Então, Yadnya, 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 Yadnya. É muito complicado para nós que não estamos acostumados com esse som, né? A gente está acostumado com Jagya ou Yagya ou qualquer coisa, mas em sânscrito o Y tem som de I, o J tem som de DJ e o N com tio é uma palatal. Então, Yadnya, Yadnya. Eu sei que isso é difícil no começo, é um treino, né? Mas a gente precisa saber o que é o sânscrito clássico. Essas outras pronúncias que me apresentam são pronúncias que a gente poderia dizer contemporâneas, como o sânscrito é falado hoje na Índia. Mas o que a gente sabe, a regra simples é que no sânscrito clássico, cada som, cada letra representa um som. É isso que você tem que entender. Então, se você entender o som de cada letra, você vai conseguir pronunciar todas as palavras. Não é como no português, como eu falei, que cada vez que você vê o X, você tem que ficar pensando como é que se pronuncia esse X. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma. Tá de uma. A propósito da lógica do sânscrito, se não me falha a memória, há cerca de 2 anos, vi uma notícia em que se dizia que a NASA estava desenvolvendo uma linguagem de computador baseada nele, bem como mensagens em sondas estavam sonoramente gravadas em sânscrito. Em ondas, eu acho, não sei se é isso. Isso, eu li essa matéria também, porque é uma língua extremamente lógica, isso mesmo, extremamente lógica. Então, eles estão estudando esse aspecto da língua, assim, e já ouvi falar isso também. Eu li uma matéria sobre esse estudo da NASA também. A última pergunta aí. A última. Eu acho que tá dando a nossa hora, mas eu vi uma pergunta também. Sim, tem mais uma decanista que também perguntou sobre a mesma palavra. Então, Yadna, eu acho que falei errado, mas enfim, teria um DG bem suave, não seria tão grosseiro, digamos assim, certo? Sim, é um D mudo, né? É um DJ mudo. E lembre-se que o A ainda é fechado. Yadna. Yadna. Sim, sutil, é isso mesmo. É o que a Ecanista perguntou. Ele é sutil. Sim, Yajna. Isso é sânscrito clássico, tá bom? Fiquem tranquilos. No popular aí da Índia hoje, Jagya, tudo bem, o Yagya é como a gente ouve, tá? Mas aqui a gente está lembrando o sânscrito clássico. Tem mais perguntas aqui. Não tem? Não. Não?
Bom, Então, então a proposta era apresentarmos, nós apresentamos a metade dos sons da língua. É uma parte bastante técnica, né? Essa parte da aula é técnica. No encontro de hoje, no próximo encontro, eu pretendo apresentar todos os fonemas, para vocês entrarem em contato com todos os fonemas. Então, hoje eu apresentei 24 fonemas. No próximo encontro, a gente apresenta mais 24. E no último encontro, aí a gente pode exercitar mais. Mas eu estou procurando exercitar aqui também, né? Com audição de mantras, ou entoação de mantras, né? Nós estamos fazendo isso também. Mas no último encontro, aí é onde eu vou falar, vamos exercitar mais. E vocês podem, claro, também eu estou repetindo as palavras para vocês repetirem em casa. Porque como a gente está distante e não daria para todos abrirmos o microfone, também isso não é possível. Então, cada um tem que treinar na sua casa, me ouvir e treinar. E como fica gravado, né, a gente conseguiu gravar a última, vamos ver se a gente consegue gravar todos os encontros. A gente não promete, mas a gente está tentando gravar. Se ficar gravado é bom, porque depois vocês podem ouvir. Mas fiquem à vontade para fazerem perguntas depois também, ok? O que não ficou claro para você pode ter ficado claro para alguns que já conhecem mais, mas para quem é completamente leigo, às vezes fica difícil. Eu admito que tem sons aqui bastante difíceis, até para quem já conhece. Então, lá no nosso grupo, a gente pode tirar mais dúvidas também, tá bom? Muito obrigado. Dhanyavad significa obrigado. E espero realmente revê-los no nosso próximo encontro. Espero que tenha sido útil. E procurem ouvir aquele CD também, que é bem interessante. Tá? Ele tem muitos mantras cantados ali para vocês ouvirem. Certo? Prazer enorme ver todos vocês. muito obrigada, Radhanatha, e a todos pela participação. Desculpa qualquer falha aí. Namastê. Perdoe as nossas falhas aí. Mas... Até a próxima terça. Haribol. Haribol, Haribol. Muitos agradecimentos aqui. Gratidão. Brahmarshi. Muitos amigos. O Vicente está levantando a mão, ele quer falar, o seu Vicente. Vamos abrir o microfone dele. Pode falar, seu Vicente, deixa eu achar o senhor aqui. Não, na realidade, eu gostaria só de agradecer, porque eu já tinha tentado aprender em outras oportunidades, mas nunca vi tanta clareza como eu estou vendo. Então, é só gratidão mesmo, que Deus abençoe. Hare Krishna. Todo mundo. Obrigado, seu Vicente, obrigado. Estou tentando ser claro, o assunto não é tão fácil, eu sempre falo, já falei, já escrevi para a Dilma. É mais difícil que ensinar japonês em braille. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Mas aí onde mora? A aí lógica... onde mora a essência. Ou seja, você transformou o difícil no fácil. A linguagem é árdua, mas fica... A língua sânscrita, ela é lógica. Então, isso ajuda muito o estudo, porque ela é uma língua lógica. Eu já alfabetizei crianças, já tive a oportunidade de ensinar sânscrito, alfabetizar crianças em sânscrito, assim, ensinar crianças a escreverem Devanagari. E é incrível, as crianças aprendem a ordem alfabética, assim, quase que numa aula já aprendem a ordem alfabética. É quase como uma brincadeira, todos os sons estão agrupados. Né? Então, tá lá, ka, ka, ga, ga, na, cha, cha, ja, ja, na, ta, ta, da, ta, na, ta, ta, da, da, na, pa, pa, ba, ba, ma, yara, la, la. As crianças aprendem isso brincando, porque é tão sistemático, a língua é tão perfeita, tão organizada, tão lógica, que a gente consegue aprender. Então, só porque tem alguns sons que são estranhos para nós, assim, falantes de língua portuguesa, alguns sons a gente não conhece. Eles não vieram, eles não chegaram
às vezes, nas línguas indo-europeias. Então, isso pode tornar, né, assim, um obstáculo no começo, mas simplesmente, segundo os estudos contemporâneos de linguística, não existe língua mais fácil ou língua mais difícil. Toda língua é fácil, toda língua que você nasce, toda língua que você convive, na qual você convive, é fácil. Se você, para uma criança que nasce numa aldeia que fala sânscrito, o sânscrito é muito fácil. Porque todas as línguas são naturais. E os estudos linguísticos contemporâneos, eles provaram que nós temos um chip mesmo, linguístico para aprender qualquer língua. Basta que você tenha um ambiente linguístico. Se você tem aquele ambiente linguístico, você aprende. Então, nós temos um chip para aprender a língua. Ele está aí, é só exercitar, é só se expor, é só entrar em contato com a língua. Tá bom? Muito bom mesmo. Parabéns, professor. Já para Dilmina. É que assim, tem leigos e tem doutores nessa turma, né? Tem Pradyumna, tem Brahmarshi, tem desde leigos que não conhecem nada até os PhDs aqui presentes. Então, não é fácil explicar. Não, e tem os que falam tudo errado, né? Como eu. Tem os que falam tudo errado. Não. O conceito de certo e errado também é relativo, como eu falei. Você está falando, em geral, que as pessoas... Senão a gente teria que dizer que Prabhupada falou tudo errado. E todos os mestres indianos falam tudo errado. Porque todos os mestres contemporâneos da Índia, eles falam sânscrito contemporaneizado. O sânscrito contemporâneo. Então, eles falam sânscrito com a pronúncia das línguas neossânscritas. E nós estamos aqui tentando apenas fazer um resgate da pronúncia clássica. Mas, como eu falei, a pronúncia clássica é mais fácil de entender do que as pronúncias contemporâneas, que têm muitas variantes. Né? Como a devota perguntou aí, é Rama ou é Ramo? Isso aí é uma variante contemporânea da Bengala. Mas no sânscrito é um som só, absoluto. Rama. E acabou. Só tem um som. Agora, aí tem as variantes das línguas neossânscritas. E da tentativa dos ocidentais também de falar, né? Então, os ocidentais, às vezes, não sabem, mudam, alteram um pouquinho a pronúncia. Mas eu sei que é um assunto, assim, né? Na primeira apresentação, ele pode parecer um pouco difícil. E, ao mesmo tempo, como eu falei, eu tenho que apresentar tanto para leigos como para doutores. Então, para leigos, eu penso que a gente tem que apresentar como a gente apresenta para uma criança, por exemplo. Quando você dá aula de matemática para uma criança, na primeira série, quando você vai ensinar as primeiras aulas de matemática para uma criança, né, quando você vai ensinar aritmética, você não pode explicar que é possível extrair um número maior de um número menor. Eu não posso subtrair 10 de 1. Uma criança do primeiro ano, eu só posso subtrair 10 menos 1. Nunca 10... Eu nunca posso tirar 10 de 1. Eu posso tirar 1 de 10, mas não 10 de 1. Então, na primeira aula de matemática, a gente ensina coisas que depois a gente vai dizer que, olha, tem conhecimentos superiores a esse. Então, num primeiro contato com a língua, a gente às vezes tem que simplificar também, senão a pessoa não consegue pronunciar nenhum som, né? Então, às vezes a gente tem que ser simples, como no caso do esse som é difícil mesmo. Como em fur, Krishna. Mas vai levar um tempo para que as pessoas entendam isso, né? Por isso é mais comum Krishna. Se a pessoa conseguir só enrolar a língua, já está bom. Para lembrar que Krishna tem a língua enrolada. Como eu falo, lembre-se apenas de que Krishna é caipira, né? Vocês conhecem a história de Krishna, ele vivia numa aldeia. Então, a Krishna é caipira. Então,
O nome dele? Krishna. Krishna. Certo? É isso aí, gente. Prazer enorme. Eu fico tão feliz de ver vocês. É uma pena não poder abraçá-los, né? Rapidinho, só para lhe Estar me pedir para encontrando com vocês aqui pessoalmente. só para Sim. lhe pedir para fotografar a capa do CD do Ravi Shankar, que deve ser maravilhoso. O som saiu muito ruim aqui, não deu para entender direito. Eu escrevi no chat o nome, mas eu posso escrever no grupo também, Vicente. Tá, Para ficar beleza. mais fácil, eu escrevo lá no grupo. Beleza. Tá bom? Beleza. E mais uma vez, gratidão por tudo. Gente. Imagina, o prazer é meu. Eu fico muito feliz mesmo de vê-los. Uma bênção sua aula, seus ensinamentos. Para Dilma, o que você está aprendendo? O que você já não sabe aí já? Não sei, Tudo. nem sei o que você está Sinceramente. fazendo aqui. Pô, Você já conhece tudo isso? De forma alguma. A cada minuto eu aprendo contigo. Muito obrigado, de coração. Imagina. Então é isso aí, gente. Nos vemos próxima terça. Um abraço a todos. Um abraço quântico. Boa noite, bom descanso. Vou parar de gravar aqui.